Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas. Lucas. Nós vamos ler Lucas no capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 38. Essa história é uma história famosa. Lucas, capítulo 10. A partir do versículo 38, a palavra de Deus, ela diz assim: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou em uma aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que se assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que eu venha ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e isso não lhe será tirado. Pai, essa é a tua palavra, nós cremos na autoridade da tua palavra. Nós cremos que se o Senhor nos trouxe aqui essa tarde, é porque tem algo do céu a ser liberado sobre nós. Por isso, Pai, nós clamamos pela graça, pela unção que nos habilita a cumprir o propósito. Que essa palavra viva, ativa e eficaz fale aos nossos corações. Nós queremos te ouvir, nós desejamos conhecer aquilo que está no seu coração. Nós desejamos ser alinhados essa tarde pelo Senhor. Por isso, Senhor, tem total liberdade. Que não seja eu ministrando, mas que seja o Senhor falando aos nossos corações. Essa é a nossa oração a Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Essa história é a história de Marta e de Maria. É uma história tão famosa na Bíblia, né? Nós já ouvimos tantas palavras, tantas pregações sobre esse texto. E de uma forma especial o Senhor ministrou o meu coração, colocou no meu coração essa passagem para falar hoje com você. Quando nós olhamos essa história, nós vamos ver que Jesus, ele estava seguindo, né, em uma região e ele decide entrar em uma aldeia. E ali naquela aldeia ele decide se hospedar na casa de Marta e de Maria. Você deve saber que Marta e Maria são as irmãs de Lázaro, né? E nós vamos ver que de uma forma muito especial, Jesus até ressuscitou Lázaro. Nós vamos ver que elas abriram as portas da sua casa para Jesus. Logo depois, Jesus constrói um relacionamento tão íntimo com elas, né, a ponto da história nos contar que eles se tornam tão íntimos, tão amigos, Jesus, Marta, Maria e Lázaro, que ele depois ressuscita Lázaro. E ele, de fato, não apenas elas tinham Jesus como amigo, mas nós vamos ver também que o próprio Jesus tinha eles como amigo. Agora é interessante porque elas decidiram abrir a porta da sua casa para Jesus, e não era comum nós vermos Jesus indo para a casa de todo mundo. Tem uma outra passagem, né, que fala que Jesus dormiu na casa de alguém, que foi a casa de Zaqueu, o publicano. Então nós vamos ver que não era tão comum Jesus ir para a casa das pessoas, mas de uma forma especial, elas abriram a porta da sua casa para Jesus, e ali elas permitem que Jesus entrasse em um nível maior de intimidade na vida delas. E é interessante isso, porque também consequentemente nós vamos ver elas desfrutando de algo em Deus que as outras pessoas não desfrutavam. E isso fala ao meu coração, porque se de fato nós queremos que Jesus entre na nossa vida, se nós queremos que Jesus entre na nossa casa, se nós queremos viver algo mais, nós precisamos deixar Jesus acessar lugares maiores de intimidade na minha e na sua vida. Agora é interessante porque Jesus chega ali, não estava programada a chegada de Jesus ali naquele lugar, não estava programado que ele ia jantar, não sei se ele foi jantar, se ele foi almoçar na casa de Marta e de Maria, mas uma coisa é certa, foi uma visita inesperada.
E eu não sei se já aconteceu com você, de estar em casa e chegar uma visita inesperada, né? É aquela hora que você está em casa, chega a visita e você fala, meu Deus do céu, o que eu vou servir para a visita? O texto vai dizer que quando Jesus chega, Marta fica desesperada. E ela fala, meu Deus do céu, vou ter que ajeitar essa casa, vou ter que preparar algo para ele comer, né? As mulheres são assim, mulher, quando chega uma visita em casa, quem normalmente sai correndo para preparar tudo são as mulheres. E elas saem desesperadas, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer o meu melhor. E é interessante esse texto, porque o texto diz então que Jesus está ali, ele chega, ele senta e ele começa a ensinar os seus discípulos. E Marta está lá desesperada tentando fazer alguma coisa. Só que o interessante é que Marta não estava sozinha, Maria também estava. Só que ao invés de Maria ir ajudar Marta, a palavra fala que Maria foi, a bonita da Maria, foi sentar lá com Jesus para bater papo, né? Para ouvir do coração de Jesus. E é interessante porque no momento que então está ocorrendo toda aquela cena, você está imaginando comigo, né? Eu sou muito lúdica, então eu já imagino aquela cena. Aí o texto diz que Marta fica indignada. Marta interrompe a situação. Olha o que o texto fala. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então ela se aproximou de Jesus e disse, o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga para que ela venha me ajudar. Ô, gente, eu consigo imaginar a indignação de Marta. Eu consigo imaginar a indignação de Marta. Eu lembro, gente, lá em casa, eu tive o privilégio de ter 2 irmãos. A melhor coisa que alguém pode ter, irmão, gente. É uma maravilha. Mas eu lembro de vezes lá em casa que chegava uma visita inesperada de uma hora para outra. E a minha mãe falava assim, ó, vocês juntam aí, ajeita as coisas, arruma aí, porque tem visita chegando. Né? Aí ficava aquela briga. Não sei se já aconteceu isso com você que teve mais irmãos. Aí ficava aquela briga. Ô mãe, fulano não está me ajudando. Ô mãe, ciclano não está me ajudando. E era aquela situação. E foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. Marta vira para Jesus e fala assim, Maria não está me ajudando a fazer nada. E ela fica ali indignada, revoltada com aquela situação. Agora o interessante é que quando nós olhamos esse texto, nós vamos ver um perfil que nós encontramos nas nossas famílias, mas também um perfil que nós encontramos dentro das nossas igrejas. Porque de um lado você tem Marta que se preocupa em fazer tudo. E de outro lado você tem Maria que quer ficar com a visita enquanto a casa está bagunçada. Né? De um lado, ou melhorando isso, de um lado nós temos Marta, que é aquela que serve, aquela que trabalha, aquela que está preocupada com todas as coisas. E de outro lado você tem Maria, que está sentada aos pés, que só quer aprender, que só quer ouvir. E o resto que uma hora se resolva, alguém vai lá e vai fazer. Né? Basicamente é isso. Só que o interessante é que na perspectiva de Jesus, talvez essa é a nossa perspectiva natural, mas na perspectiva de Jesus nós vamos poder conseguir enxergar de uma forma diferente. Por quê? Porque quando Marta chega até Jesus para fazer uma reclamação para ele, nós vamos ver que Jesus, ele denuncia o estado interior que Marta estava. A palavra vai dizer que Jesus vira para Marta e fala com ela, Marta, você está inquieta. Olha lá o que o texto diz, olha lá. Diga para que ela venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta. Ô, gente, mãe quando chama o nome 2 vezes... segura que lá vem chumbo, né? Minha mãe quando falava Elisa, Elisa, eu já, meu Deus do céu. Ou então só olhava assim, eu falava, meu Deus do céu, né? Ela deve estar me assistindo agora, gente. Pensa, era verdade, sua mãe era assim também, né? Quando falava, agora você imagina Jesus falando isso. Marta, Marta. Pensa, eu estremeço até as bases. E foi isso que ele falou para ela. Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Olha que interessante isso, porque quando Marta vem com uma reclamação de que ela estava trabalhando demais, o texto diz que Jesus, ele faz uma denúncia de como que estava o estado interior de Marta, porque Marta estava alterada emocionalmente, Marta estava distraída e ela estava sem prioridade naquilo que ela fazia. Olha, interessante, porque o texto vai dizer que Jesus, ele não fala contra Maria, mas ele fala que Maria escolheu a boa parte. Agora, olha isso, porque também por outro lado,
Querido, Jesus não fala que o que Marta estava fazendo era errado. Querido, eu não sei você, mas se Jesus fosse na minha casa, se Jesus falasse, Elisa, hoje à tarde eu vou na sua casa tomar um café com você, ou amanhã eu vou almoçar com você. Gente, eu não ia servir arroz com ovo para Jesus. Eu ia trabalhar, eu ia fazer para quê? Para eu dar o melhor. Porque quando eu honro, eu quero tratar acima da conta, eu quero tratar com distinção. Quando eu honro, eu vou tratar com reverência. E Marta, o que Marta estava fazendo não era errado. A questão é que Marta não tinha escolhido o que era melhor. A questão é que Marta não tinha escolhido aquilo que era prioridade naquele momento. Agora, essa tarde nós vamos aprender juntos um pouquinho sobre essa história de Marta e Maria. Nós vamos entender o que é preciso para viver a melhor parte. Amém? O que é preciso para eu viver a melhor parte? Olha que interessante isso. Por quê? Porque, como eu disse, o texto não fala que aquilo que Marta estava fazendo era errado, mas não era a prioridade do momento. Agora, por outro lado, Maria abre mão daquilo que era necessário para fazer aquilo que era prioridade. Então isso me ensina algo. Por quê? Porque nem sempre o que é necessário a ser feito é a prioridade do momento. E isso nós precisamos entender. Por quê? Porque nem sempre o que você tem que fazer, que é necessário que seja feito, é prioridade que se faça naquele momento. Muitas vezes, no anseio de suprir demandas, nós temos esquecido daquilo que é prioridade. E naquele momento a prioridade não era arrumar a casa. No momento a prioridade não era arrumar toda a bagunça. No momento a prioridade era estar com Jesus. Porque não é todo dia que se tinha Jesus na casa delas. E quantas vezes nós estamos nesse lugar, no anseio de suprir demandas, nós esquecemos daquilo que é prioridade. Quantas vezes nós nos distraímos no meio da trajetória cristã com coisas que são necessárias. Querido, eu não estou falando de coisa que é pecado. Eu não estou falando de coisas que são erradas. Eu estou falando de coisas que são necessárias. Mas preste atenção nisso, não é porque é necessário que é prioridade. E nós precisamos saber diferenciar o que é necessidade e o que é prioridade nas nossas vidas. Sabe, se tem uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida, é que uma das grandes estratégias de Satanás para paralisar os cristãos, muitas vezes não é o pecado. Presta atenção no que eu vou te dizer. Gente, tem crente que você sabe que a pessoa é crente de verdade. Você sabe que a pessoa é fiel a Deus, que ela não vai adulterar, ela não vai se prostituir, ela não vai cometer um roubo, um assassinato, ela não vai fazer isso. Tem gente que encontrou Jesus em uma tamanha profundidade, que ele se apaixonou. E se Satanás chegar com um pecadão para ele assim, sabe? Ele não vai aceitar. E Satanás sabe que ele não vai aceitar. Então Satanás, ele sabe que às vezes o pecado não é a forma que ele vai desvirtuar um cristão. Então ele coloca distrações na vida do cristão para distrair aquele cristão. Para quê? Para tirar aquele cristão do rumo, do foco. E quantas vezes nós ficamos paralisados diante da prioridade porque nós estamos distraídos com coisas que nós não deveríamos estar distraídos. Preste atenção, uma das grandes estratégias de Satanás para paralisar os cristãos é a distração. Quantas vezes você se distraiu e deixou de fazer aquilo que era prioridade a ser feito? Quantas vezes? Quantas vezes? Deixa eu falar algo para você. Cuidado com as distrações. Cuidado com aquilo que tem te distraído e tem roubado você do lugar onde a presença de Deus está. Sabe por quê? Porque aquilo que te distrai pode estar cheio de influência maligna para te paralisar dentro do propósito que Deus tem para você. Cuidado com as distrações. Cuidado. Sabe qual foi o problema? Que Marta, ela se distraiu com aquilo que era necessário. Ela se distraiu dentro da necessidade, dentro daquilo que era importante, sim. Se distraiu. Ela não estava errada em servir Jesus.
Ela não estava errada em fazer o seu melhor. Gente, agora, se tem uma coisa que nós precisamos entender, que por mais que ela não tivesse errada, quando Jesus chega, naturalmente as prioridades mudam. Naturalmente as prioridades mudam. Agora a questão é, quantas vezes Jesus está conosco no nosso barco, Jesus está na nossa casa, você sabe, você nasceu de novo, você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo está morando dentro de você. Mas quantas vezes Jesus não é a prioridade? Porque nós estamos distraídos com tantas coisas. Quando nós falamos no âmbito do ministério, com dirá, porque quantas vezes nós estamos servindo, nós estamos trabalhando dentro da igreja, nós estamos fazendo coisas que são legítimas, mas o nosso coração não está priorizando a presença de Deus. Quantas vezes? Quantas vezes? Sabe, o problema não foi o serviço de Marta, o problema foi o coração de Marta. Porque Marta poderia continuar servindo, mas com o coração ansiando em ouvi-lo. Ah, gente, eu lembro de quando era pequena, né? Chegava uma visita importante, você sabia que era uma pessoa importante que chegava em casa. Meu Deus, minha mãe falava assim, vai lá e prepara tal coisa. A gente estava preparando um negócio com o ouvido lá, porque eu queria ouvir o que estava acontecendo lá na sala. Alguém mais, gente, se identifica com meus pecados, gente. A gente conversa o pecado também. Pensa, quantas vezes você está aqui, você está fazendo um negócio, mas você está com o ouvido lá, você está com o coração lá, porque na verdade eu queria estar lá, eu queria estar ouvindo. Então preste atenção, o problema não era Marta servir, o problema era o coração de Marta, porque Marta estava achando que o seu serviço era mais importante do que ouvir o coração dele. Marta estava achando que o que ela fazia como obra das suas mãos era mais importante do que ouvir aquilo que estava no coração de Jesus. O problema de Marta não foi o serviço. O problema de Marta foi achar que o seu serviço era mais importante do que a presença de Jesus. E quantas vezes nós, como cristãos, nós como membros do corpo de Cristo, estamos nesse lugar. Nós achamos que o nosso serviço é mais importante do que estar com Jesus. Afinal, eu já estou servindo Jesus, então está tudo bem. Mas não está tudo bem. Não está tudo bem. Querido, deixa eu te perguntar algo hoje. Como que está o teu coração? Será que você tem servido ansiando ouvi-lo? Será que eu estou servindo honrando quem Ele é? Será que eu estou servindo desejando ouvir o que está no coração dele? Sabe por quê? Porque se o meu serviço fala mais alto do que o coração que anseia em ouvir, então é porque o meu serviço não está valendo nada. Ele reconhece? Ele reconhece. Sabe o que é interessante? Eu li esse texto e o Senhor falava comigo de uma igreja que parece com Marta, que é a igreja de Éfeso. Se você chega em Apocalipse, no capítulo 2, a palavra vai falar sobre a igreja de Éfeso. Quando o anjo chega para falar, quando Deus chega a falar à igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso, ele fala assim, olha, eu conheço as obras que você realiza. Eu conheço o seu esforço, eu conheço a sua perseverança. Eu sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, que você descobriu que eles são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmurecer. Mas eu tenho, porém, contra você uma coisa. Você abandonou o seu primeiro amor. Sabe qual era a questão da igreja de Éfeso? Era que a igreja de Éfeso era uma igreja excelente. Gente, pensa em uma igreja excelente, com uma excelente ortodoxia. Não havia falta de nada dentro da igreja, uma igreja exímia em todos os seus feitos. Você sabe qual foi o problema da igreja de Éfeso? O problema da igreja de Éfeso é que eles se preocuparam mais com a excelência do que com a presença. O problema da igreja de Éfeso é que eles se preocuparam mais com a estrutura do que com a presença. Eles trocaram a presença pela excelência. Querido, e esse é um cuidado que nós precisamos ter. Por quê? Porque é interessante, porque em outro momento existe até um livro da Bíblia falando sobre a igreja de Éfeso. A minha pergunta é, por que Deus não tratou a igreja de Éfeso na hora que estava escrevendo o livro deles?
Por que foi lá em Apocalipse que ele vai tratar a igreja de Éfeso? Sabe por quê? Porque o livro de Apocalipse fala sobre os fins dos tempos. E era como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu conheço o fim das coisas. Eu sei como que as coisas vão terminar. E do jeito que você está, você não vai chegar lá. Por quê? Porque não adianta eu ter boas obras se o meu coração está distante de Deus. Não adianta eu fazer o meu melhor. Não adianta eu ter o melhor em tudo se eu não priorizo a presença de Deus. Sabe qual foi o problema da igreja de Éfeso? Que a igreja de Éfeso estava fazendo para ser vista. Ela estava fazendo porque se acostumou. Ela até fazia sim o seu melhor, mas ela não priorizava a presença. Eu lembro de um dia que eu estava conversando com meu esposo sobre esse texto. E ele falou assim: amor, sabe qual é o problema da igreja de Éfeso? É que eles estavam fazendo por aparência e não por essência. E isso é uma verdade. Por quê? Porque a igreja de Éfeso estava excelente na aparência, mas o coração estava distante. Não era assim que estava Marta. A aparência ela estava servindo, estava trabalhando, estava fazendo o seu melhor, mas o coração estava distante do Senhor. E se tem algo que nós precisamos constantemente, é rever o nosso coração. Sabe por quê? Porque a excelência, ela tende a roubar a honra. Preste atenção nisso. A excelência tende a roubar a honra. Eu quero ser tão excelente, eu quero fazer tanto o meu melhor, que eu deixo de honrar. Quantas vezes, com o intuito certo, nós acabamos nos perdendo pelo caminho? Deixa eu falar algo para você. A excelência tende a roubar a honra. A intimidade, inclusive, também tende a roubar a honra. Sabe o que é interessante? É que as pessoas, elas têm uma tendência de quanto mais íntimas elas são, menos elas honram. Parece que, eu não sei o que acontece na cabeça das pessoas, que quanto mais eu sou íntimo de alguém, mais eu me acostumo com aquela pessoa e menos eu vou honrar aquela pessoa. Quantos relacionamentos perderam a honra no meio do caminho? Por quê? Por causa da intimidade. Parece que quanto mais íntimo você fica de uma pessoa, menos ele honra quem você é. Porque a intimidade tende a roubar a honra. Agora, o serviço também tende a roubar a honra. Por quê? Porque eu estou servindo, eu me acho no direito de ser reconhecido por aquilo que eu faço. Quantas pessoas não deixaram de honrar? No início honrava a liderança, no início amava a liderança. Meu Deus, o dia que eu puder servir naquele lugar, o dia que eu puder, meu Deus, é a realização de um sonho. E na hora que começa a servir, começa a murmurar, a criticar e a reclamar. Por quê? Porque o serviço tende a roubar a honra. Eu acho que porque eu faço, eu acho que porque eu trabalho, eu que tenho que ser honrado. Não, porque eu estou trabalhando, eu estou servindo. Não, porque eu estou servindo, eu estou trabalhando, alguém tem que reconhecer. Tem que reconhecer o fruto do meu trabalho. Porque eu acho que eu mereço ser reconhecido por aquilo que eu faço. Será que Marta não queria um pouquinho de reconhecimento de Jesus por aquilo que ela estava fazendo? Sabe, eu sei que você sabe disso. Aliás, normalmente quando a gente entra no avião, não sei se você já teve a oportunidade de viajar de avião, a gente acaba viajando muito de avião, né? Devido às aulas do Seminário Teológico Carisma, a gente está ali lecionando, ensinando. E é interessante porque quando você entra no avião, a aeromoça normalmente fala assim: eu sei que você sabe, mas não custa te lembrar. Em caso de despressurização, as máscaras de oxigênio cairão. Coloque primeiro em você e depois ajude outra pessoa. Elas não falam isso, gente? Tipo, ela só está falando que você pode morrer ali, né? Pode cair o avião, mas ela está falando super tranquila e tênue. Mas eu gosto que ela fala assim: eu sei que você sabe, mas não custa te lembrar. Porque normalmente, quanto mais você viaja de avião, menos você presta atenção. Ô, gente, tem dia que eu estou tão cansada que eu já entro dentro do avião, já antes das pessoas terminarem de entrar, eu já estou dormindo. Nem presta atenção. Mas é interessante, um dia ela falando sobre isso, né? Um dia ouvindo isso, eu ouvi um amigo falando sobre isso. Ele falou assim: olha, preste atenção, a aeromoça sempre fala isso. Eu sei que você sabe, mas não custa te lembrar. Então, eu quero falar isso para você hoje. Eu sei que você sabe, mas não custa te lembrar. Eu sei que você sabe dessa realidade, mas não custa te lembrar. Preste atenção nessa realidade, querido. Sabe por quê? Porque nós precisamos constantemente sondar o nosso coração.
Será que eu não estou fazendo no automático? Será que eu não estou fazendo porque eu tenho que fazer? Sabe, é possível fazer para o Senhor sem honrar quem Ele é. É possível eu estar aqui pregando só por pregar. É possível eu estar cantando só por cantar. É possível eu estar aqui tocando só por tocar. Por quê? Porque eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Porque é a necessidade, que não tem quem faça, então eu vou lá e faço. Mas não é isso que Jesus quer de você. Querido, se tem uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada, é que nunca é só mais um culto, nunca é só mais uma ministração, nunca é só mais uma pregação. Não, pelo contrário, aquele é o dia que o Senhor pode curar uma família, aquele é o dia que Deus pode alinhar um coração, salvar o pecador. Nunca é só mais um dia. Mas constantemente nós precisamos o quê? Rever o nosso coração, sondar as nossas motivações. Deixa eu falar algo para você. Chega uma hora que você tem que ser sincero com você mesmo. Será que o teu serviço não está te roubando do lugar da devoção? Será que o teu serviço não está te roubando do lugar onde você passa tempo e prioriza a presença? Porque deixa eu falar algo para você, querido. Se o teu serviço fala mais alto do que a presença de Deus, é porque talvez o teu serviço se tornou um ídolo no teu coração. Prega isso. Se eu priorizo mais servir, se eu priorizo mais trabalhar para Deus do que passar tempo com Deus, então é porque o meu serviço se tornou um ídolo para mim. Porque é mais importante para mim o serviço do que a presença de Deus. Então eu creio que durante esses dias nós precisamos sondar o nosso coração. Nós precisamos rever a motivação do porquê que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Você está em início de ano. E talvez, querido, você continue fazendo coisas antigas durante 2023. Mas a minha oração é para que você faça com um novo coração. Que você faça com um coração alinhado diante de Deus. Porque a prioridade não é e nunca foi o teu serviço. A prioridade sempre foi a devoção diante da presença de Jesus. Talvez você fale assim, Elisa, mas não tem quem faça. Não tem nem como eu abrir mão, porque não tem quem faça por mim. Deixa eu falar algo para você. Jesus não falou que o que Marta estava fazendo era errado. Jesus falou que não era a melhor parte. Então não era errado o que Marta estava fazendo. Deixa eu falar algo para você. Não tem problema você continuar servindo. Mas a minha pergunta é, como que está o teu coração enquanto você serve? Não tem problema eu trabalhar para Ele. Tem hora, gente, que é necessidade mesmo. Tem hora que você vai precisar suprir demandas. Tem hora que você vai precisar suprir necessidades. Mas a minha pergunta é, não é sobre o que você faz, é sobre qual é o teu coração enquanto você faz. Porque sinceramente, assim como a palavra vai dizer que o anjo de Deus chega para falar para a igreja de Éfeso, no final, em Apocalipse, lá no final das coisas, como um olhar do final para o presente. A questão é, se o teu coração está desalinhado, quando chegar lá, do que valeu? Do que valeu? Será que você não tem perdido o teu primeiro amor enquanto você serve, a paixão? Lembra dos primeiros começos? Quando você fala assim, meu Deus, eu vou servir. Meu Deus, eu vou poder trabalhar, eu vou poder fazer isso. Meu Deus, que honra, que privilégio. Vinha assim, né, quase chorando que ia servir ao Senhor. Aí depois passa a vir, mas murmurando e reclamando. Sabe, é tempo de você alinhar a motivação do porquê que você faz e o que se faz. Sabe, talvez o seu cansaço excessivo, talvez a murmuração dos seus lábios podem ser um reflexo de um coração desalinhado. Porque crente desalinhado murmura. Crente desalinhado reclama. Reclama, murmura. Preste atenção, eu vou repetir isso. Talvez o seu cansaço excessivo e a sua murmuração é o reflexo de um coração que está desalinhado, que prefere o que as suas mãos podem fazer do que passar tempo com Jesus e render na presença dele. Eu gosto de um texto que está, aliás, em Mateus. Mateus 12:34 fala assim, porque a boca fala do que o coração está cheio. Sabe qual é a minha pergunta para você? Como que está a saúde do teu coração? Porque as nossas palavras, elas expressam a saúde do nosso coração.
Vou te perguntar de novo, como que está a saúde do teu coração? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de murmuração, se o meu coração está cheio, querido, de reclamação, se o meu coração está cheio de coisas vazias, eu vou fazer o quê? Eu vou reclamar e vou murmurar. É a mesma coisa. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Por quê? Porque o meu coração sempre vai transbordar na onde? São nas minhas palavras. Porque as minhas palavras expressam a saúde do meu coração. A minha pergunta para você hoje é: como é que está o teu coração? Porque se eu reclamo demais do que eu faço, é porque tem alguma coisa errada. Talvez não seja fora, talvez seja dentro. Porque quando eu entrei, estava do mesmo jeito. Mas eu tinha alegria no coração de estar ali. Porque eu não estava fazendo para homens. Eu só queria agradar e honrar quem Ele é. O problema é de que quando eu não priorizo a presença, o problema é de quando eu não priorizo quem Ele é, eu começo a ver defeito em tudo. E esse foi o problema de Marta. Esse foi o erro de Marta. Marta queria salvar muitos, mas ela não olhou o coração dela. Como diz a aeromoça, vou falar de novo. Em caso de despressurização, as máscaras de oxigênio cairão. Coloque primeiro em você para depois você tentar ajudar alguém. O nosso problema é que a gente quer ajudar todo mundo, mas não somos capazes de enxergar como está o nosso coração. Querido, antes de você querer ajudar muito, sonde e alinhe o teu coração. Porque não adianta eu querer alinhar pessoas se eu estou desalinhada. Não adianta. Como está a saúde do teu coração? Porque talvez as suas palavras durante esses dias tenham revelado como que está o teu coração, alinhado ou desalinhado. O texto fala que Maria, ela priorizou ouvir Jesus. O que ela estava fazendo, gente? Ela priorizou ouvir a presença. Sabe o que é interessante? Que quem se identifica na sua personalidade com Marta, critica Maria. E quem se identifica com Maria, critica Marta. Né? Tem sempre os dois lados de uma moeda. Agora, Jesus fala assim: Maria escolheu a melhor parte. Ô, gente, Maria poderia ter ajudado Marta? Poderia. Poderia ter ajudado Marta. Mas ela só queria ouvir o coração de Jesus. Ela priorizou ouvir o coração de Jesus. Sabe, Maria se permitiu ser atraída em uma dimensão maior do que Marta. É por isso que você vai ver que o nível da intimidade ao longo do tempo de Jesus com Maria é diferente do que ele tem com Marta. Sabe por quê? Porque Maria não apenas abriu a porta da casa, Maria abriu o coração. Ela deixou que a realidade interior dela fosse alterada por meio das palavras de Jesus. Preste atenção, não é só eu abrir a porta da minha casa para que Jesus entre. Eu preciso continuar querendo ouvi-lo. Eu preciso continuar querendo conhecer aquilo que está no coração dele. Quantas vezes nós estamos assim, gente? Eu não sei para quem que é que eu estou falando isso, mas alguém vai receber dessa palavra hoje. Eu sinto que Deus quer alinhar o coração de alguém hoje. Quantas vezes nós estamos assim? Eu vejo pessoas assim ao longo da caminhada, ao longo do ministério. A pessoa começa servindo. Eu aceitei Jesus, eu abro a porta para Jesus entrar. Aí começa, agora eu tenho oportunidade de servir. Aí eu vou começar a servir Jesus. Mas eu perco o anseio de ouvir o coração dele, ouvir as palavras, as pequenas direções dele. Deixa eu falar algo, não adianta só você servir, você tem que querer, você tem que ansiar, ouvir cada palavra, ouvir as direções daquilo que ele tem para você. Maria não deixou que a intimidade roubasse a honra. Maria não deixou que a intimidade roubasse a honra. Será que a gente não está nesse lugar? Eu estou tão íntimo de Jesus, ele já está fazendo, ele já está acontecendo, ele já está operando, ele já está abrindo portas e eu deixo de honrá-lo. Será? Sabe, ter Jesus em casa é muito bom. Mas ouvir o coração dele, ouvir aquilo que ele está pensando, fala sério, é muito melhor. É muito melhor.
Sabe, a nossa constância em se sentar aos pés de Jesus, em devoção, revela se nós permitimos ou não que a honra fosse roubada por meio da intimidade. Eu vou repetir isso. A nossa constância em se sentar aos pés de Jesus em oração e devoção revela se nós estamos permitindo que a intimidade roube a honra. A minha pergunta hoje para você é: o quanto você tem priorizado a presença? O quanto você tem priorizado passar tempo com Jesus? O quanto você tem priorizado permanecer num lugar de intimidade, de devoção? Há quanto tempo você não para tudo para orar, para buscar? Elisa, mas eu falo com Deus. Ok, você fala com Deus, isso é maravilhoso. Mas você tem que ter tempo de qualidade com Deus. Há quanto tempo isso não acontece? Será que você não está se sentindo tão íntimo de Deus? Você está deixando que a honra seja roubada? Que honra é? Sabe o que é honrar, querido? Um dos significados de honra é veneração. Aquele que honra, ele venera. Aquele que honra, ele admira. Aquele que honra, ele quer contemplar quem ele é. Então não é só eu ter um diálogo ao longo do meu dia a dia. Eu preciso ter tempo de veneração, de contemplação em quem ele é. Será que o teu serviço não tem te roubado desse lugar da devoção? Será? Sabe o que é interessante? Se nós olhamos esse texto, você vai ver que o coração de Marta estava agitado. E o coração de Maria estava em silêncio, só recebendo. É interessante isso. Porque o que muda a minha realidade interior não é o quanto eu faço, é o quanto eu recebo do alto. Eu vou repetir isso. O que muda a realidade interior não é o quanto eu faço para Deus, mas é o quanto eu recebo do alto aquilo que é palavra de Deus para mim. Você pode estar servindo, você pode estar dentro da igreja servindo com o coração agitado. Por quê? Porque você acha que é sobre o que você faz. Ah, mas ninguém enxerga o que eu estou fazendo. Não é sobre o que você faz, é sobre o quanto você recebe do alto. Porque quando você recebe do alto, o seu cenário exterior, ele é alterado. É sobre isso. Agora, é interessante a postura de Maria nesse lugar. Nós estamos finalizando. É interessante a postura de Maria nesse lugar. Sabe por quê? Porque Maria foi extravagante na adoração dela. Ela sentou aos pés, não quis saber de mais nada. Sabe o que isso me ensina também? É que tem alguém sempre pronto para criticar uma adoração extravagante. Quando seu coração está certo, querido, tem alguém sempre pronto para criticar. Quando você está lá, tem problema? Tem necessidade? Tem. Mas seu coração não está na necessidade, seu coração não está no problema, seu coração está em honrar quem ele é. Aí vem alguém para criticar, o que você faz? Ah, gente, deixa para lá. Aí tem sempre alguém para falar: olha lá, fulano está todo errado. Fulano, olha lá, fulano. Mas sabe o que é interessante? Que Maria continuou em silêncio. Sabe por quê? Porque enquanto uma calúnia se levantou contra Maria, ela entendeu que era Jesus quem ia justificar ela. E o interessante é que ela permanece em silêncio. Enquanto ela fica em silêncio, não foi ela que levantou para se justificar diante de Marta. O texto vai dizer que o próprio Cristo se levantou para justificar Maria diante de Marta. Sabe, Marta é boa no serviço, no argumento, é boa em ter razão. E Maria era boa na devoção, no silêncio e em se permitir viver justificação. O silêncio de Maria revela que ela estava morrendo para si, para ser cheia do próprio Cristo. Eu lembro de algo que certa vez o pastor Drummond Lacerda falou. O pastor Drummond disse assim uma vez: quem se justifica experimenta de justificação temporária. Preste atenção nisso. Olha o que o pastor Drummond falou. Quem se justifica diante de homens experimenta de justificação temporária, mas quem permite que Cristo justifique experimenta de justificação que é eterna. Aí agora eu quero falar para você, Maria, que tem priorizado a presença, que você sabe que tem necessidade, você sabe que tem problema, você sabe que tem coisa para resolver, mas seu coração não está nisso. E as calúnias estão se levantando para você. Ei, Maria, deixa eu falar algo para você. Não se levante para se justificar, porque se você se justificar, você vai experimentar de uma justificação temporária. Deixe que Cristo te justifique e você experimentará de uma justificação que é eterna.
Não se levante para se justificar. O próprio Cristo fez isso por Maria. Agora, é tempo de nós escolhermos a melhor parte. Talvez você fale assim, Elisa, o que eu então posso fazer para escolher a melhor parte? Primeiro, escolher a melhor parte é não permitir que a intimidade roube a honra. Escolher a melhor parte é muitas vezes abrir mão de coisas que são necessárias em busca da prioridade que é a presença. Prioridade não é o que eu faço, prioridade é quem eu sou, é o que eu desfruto nele. Devoção é a constância do coração que escolheu a melhor parte. Agora, nem sempre vai ser possível você parar o que você faz, mas muitas vezes você vai precisar rever o seu coração enquanto você faz. E sim, priorizando voltar aos pés em tempos de qualidade com Jesus e deixando que todas as suas injustiças, as injustiças que você sofreu ao longo da sua vida, sejam alteradas por meio da justiça que é divina. O meu desejo hoje é que você escolha a melhor parte. Eu não sei como que está o teu coração. Eu não sei como você chegou até aqui. Mas o Senhor colocou essa palavra muito forte no meu coração. E o meu desejo hoje é que você possa escolher a melhor parte diante de Jesus. Talvez nesse momento você precisa rever como que está o seu coração. E nós vamos louvar o Senhor com uma canção. Eu queria que você, se você pode, aí onde você está, feche os seus olhos. Se você está dirigindo, pare o seu carro só por um minutinho. Ou se não tem como parar, peça o Espírito Santo para sondar teu coração. Pergunta para Ele, Senhor, o que está desalinhado dentro de mim? Será que a motivação do meu coração está desalinhada? Será que eu estou fazendo para ser visto ou em busca de honra, quando na verdade eu que deveria estar honrando? Enquanto nós louvamos ao Senhor com essa canção, permita que o Espírito Santo fale e sonde ao seu coração, em nome de Jesus.